Olá, meu amigo e minha amiga. Que bom, vamos começar mais uma jornada juntos. Que prazer é ter você ao nosso lado. Eu sempre gosto de agradecer, não apenas porque você dedica o seu tempo a ouvir aqui os nossos conselhos a cada semana, mas porque você também está interagindo conosco. A cada dia cresce o número de pessoas que lá nas redes sociais estão lhe mandando alguma mensagem, também acessam o nosso blog novotempo.com/saldoextra. A minha gratidão a você que está participando conosco. E se você não acessou o nosso blog, faça isto. Ouça aqueles programas que, quem sabe, você não teve oportunidade, faça ali a sua pesquisa e, claro, recomende aos seus amigos. Será sempre um prazer muito grande ouvi-lo e ter, é claro, a alegria de estar você participando conosco com as suas sugestões a cada semana. Você sabe que nós começamos aqui o nosso programa sempre nos lembrando de algumas informações que estão aí ao nosso redor com as notas de economia. E agora eu quero convidar mais uma vez o Bruno a participar conosco. É com você, Bruno. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio. Vamos às notas de economia dessa semana. Hoje eu vou aproveitar o tema do programa e voltar a falar um pouco sobre dívidas e inadimplência. Apenas em janeiro, o primeiro mês deste ano de 2015, foram incluídos 550 mil novos registros no cadastro de maus pagadores do Serviço de Proteção ao Crédito em São Paulo. Outras 389 mil pessoas pagaram as dívidas que estavam em atraso, o que deixou um saldo de 161 mil inadimplentes a mais do que em dezembro do ano passado. Em dezembro, um mês tradicionalmente com mais compras por causa do Natal, o saldo foi negativo, diminuindo em 127 mil o número de consumidores com o nome sujo. Aliás, dezembro foi o único mês de todo o ano passado em que o número de inadimplentes caiu. O fato é relativamente comum, já que os consumidores aproveitam o 13º salário para pagar as dívidas em atraso e depois poderem fazer novas dívidas com as compras de final de ano, que às vezes são até maiores do que as anteriores. Não é à toa que nos meses seguintes, principalmente março e abril, o número de inadimplentes tem um salto grande. Mas no número fechado desse ano, que é o de janeiro, a alta foi de 3,5% em relação a dezembro. Numa comparação mais justa com janeiro do ano passado, o aumento do número de inadimplentes é de 5%. O número preocupa principalmente levando em consideração as altas taxas de juros em vigor, com o Banco Central aumentando a taxa básica, a Selic, a cada reunião, é natural que esse repasse seja feito ao consumidor brasileiro. As taxas praticadas no mercado em 12 meses chegam a passar dos 200% nas modalidades mais caras. É o caso do cartão de crédito e também do cheque especial, que é quando você fica com a conta no vermelho. Ou seja, a dívida pode ficar 4 vezes maior se não for paga corretamente. Quando o consumidor percebe, já está trabalhando para pagar juros e não mais produtos que consome. Vale sempre lembrar que a dívida em si não é ruim. Pelo contrário, pode ser muito útil em compras maiores e planejadas, é claro. Mas a inadimplência é sempre prejudicial. Por isso é importante quitar as dívidas no prazo correto e evitar gastos desnecessários. O Notas de Economia desta semana fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Obrigado, Bruno, pelas suas informações. Obrigado por nos manter informado daquilo que está acontecendo aí ao nosso redor. Eu gosto de dizer que informação pode fazer a diferença na sua vida, sim. E é isso que fazemos aqui a cada semana. Não trazemos apenas informações, mas dicas que vão ajudá-la a cuidar bem da sua vida financeira. O tema de hoje é: por que fazemos dívidas? Eu começo recordando um ditado popular: devo e não nego, pago quando puder. Esse ditado se tornou presente na vida de mais de 52 milhões de brasileiros, que atualmente fazem parte dos 33% que estão inadimplentes em todo o país. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil,
33% dos adultos brasileiros afirmam estar com o nome registrado em algum serviço de proteção ao crédito e 9% não sabem responder se tem algum problema com os órgãos reguladores. A verdade é que muitos brasileiros estão sufocados por faturas de cartões de créditos, carnê e prestações das mais variadas possíveis. Vivendo com este fantasma da inadimplência que a cada dia fica aí assombrando o bolso de muitas pessoas e, claro, afetando a estabilidade financeira. Neste cenário, alguns fatores colaboram diretamente para a relação do indivíduo com o endividamento, como, por exemplo, as chamadas limitações cognitivas e emocionais que nos fazem presa fácil da propaganda que incentiva o consumo. As transformações das percepções e lembranças podem distorcer nossa análise da situação presente e, consequentemente, resultar em escolhas inadequadas. Considerando o potencial da mídia, percebemos que diariamente somos bombardeados por lançamentos tecnológicos. São novas coleções de roupas, um novo modelo de carro e até tratamentos de estética que prometem deixá-lo mais bonito. São ofertas que frisam o bem-estar, a qualidade de vida e a satisfação pessoal. Mas o que não é analisado é o custo real para o bolso de cada indivíduo particularmente. A intensidade da propaganda estimula nosso desejo, e aí surge um dos principais motivos para uma compra feita por impulso. O desejo para adquirir algo anula, na maioria das vezes, a capacidade de racionalizar sobre a necessidade de um determinado produto e, principalmente, se o custo caberá ou não em seu orçamento. Para os consumistas de plantão, é difícil se deparar com a realidade de que se compra mais pelo prazer do que pela necessidade. E como agravante, existe uma junção que aumenta nosso poder de compra e satisfaz o nosso desejo imediato, que é a soma do desejo mais a oportunidade que resultam no crédito fácil. Parcelamento sem juros no cartão de crédito, empréstimo consignado aprovado na hora, dinheiro na mão para quem tem o nome registrado em órgãos de proteção ao crédito, cheque especial e crédito extra para quem já tem o salário comprometido são os sujeitos que formam o crédito fácil. E todas essas facilidades permitem acessibilidade ao dinheiro, a satisfação dos desejos imediatos, não lembrando que em algum momento tudo deverá ser pago, sem o indivíduo ter certeza se poderá arcar com as prestações que estão por vir. Outro fator a ser considerado é o maior otimismo com relação a escolhas futuras do que nossas decisões no presente nos permitiriam esperar. Exemplos clássicos são a impulsividade e o mediatismo. Nós vivemos acometidos da síndrome de que é para ontem. Não queremos esperar nada, em nenhuma esfera de nossas vidas. Se o computador demora para ligar, reclamamos. Quando o semáforo demora para ficar verde, começamos a nos irritar. E se isso já acontece nas coisas corriqueiras e inevitáveis, imagina quando se trata do nosso desejo. O imediatismo e impulsividade fazem do passeio ao shopping ou a ida ao supermercado uma verdadeira ameaça ao orçamento. Afinal, esses são alguns dos hábitos que fazem o brasileiro gastar mais do que efetivamente pode. Uma pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, concluiu que 90% dos entrevistados se autodeclararam conservadores ou moderados quando vão às compras. Mas notem, 50% admitem que, movidos pelo impulso, já compraram algum produto que nem sequer chegaram a usar. De acordo com uma pesquisa feita em todo o país por meio do portal de educação financeira Meu Bolso Feliz, a maioria dos brasileiros fez alguma compra por impulso nos últimos 3 meses. Os produtos mais comprados por impulso seguem na seguinte lista: roupas, calçados, eletrônicos, incluindo aí os celulares, e perfumes e cosméticos. As mulheres compraram mais roupas e calçados,
enquanto os homens compraram mais eletrônicos, celulares e roupas também. A principal justificativa dada pelos consumidores para essas chamadas compras por impulso foram os descontos e as promoções. Agora, uma outra constatação é que a maioria dos brasileiros recorre ao consumo para satisfazer vontades pessoais. 60% já compraram algo pensando no eu mereço, mesmo sem ter condições financeiras para arcar com o produto. E ainda assumem que antes mesmo de receber o salário, já pensam nas compras supérfluas que farão no mês seguinte. Esse imediatismo unido à necessidade de realização dos desejos reflete diretamente no bolso do brasileiro, pois o crédito é disponibilizado de forma rápida e sem muita burocracia. Uma pessoa sem ter renda fixa e nem carteira assinada pode muito bem ter um cartão de crédito em seu nome, permitindo que realize as compras e depois pague, ao invés de poupar e adquirir o bem ou serviço somente quando tiver o valor em mãos, sem que seja necessário iniciar então uma dívida. Falta de controle e falta de planejamento financeiro são dois dos fatores atrelados às dificuldades financeiras e endividamento. E este não é um problema exclusivo das classes mais baixas, afeta também as classes mais altas. É comprovado que não é hábito do brasileiro fazer um planejamento financeiro. E devido a esse motivo, pesquisas apontam que a inadimplência está mais ligada a maus hábitos do que a falta de dinheiro. Dados de 4 estudos do SPC Brasil indicam que pessoas com contas em atraso não têm necessariamente renda menor do que aquelas que pagam os compromissos em dia. 16% da amostra de pessoas com contas em atraso há mais de 90 dias pertenciam às classes D e E, que possuem uma renda familiar inferior aí a R$ 900 por mês. No entanto, ao avaliar essa mesma concentração de consumidores de maior renda entre a amostra de inadimplentes, o percentual subiu para 22%. A aceitação social da dívida também se tornou um dos motivos para que as pessoas pensem menos no quanto vão ficar devendo. Aí o ditado popular ganha força: deve, não nego, pago quando puder. Infelizmente, a dívida tem se transformado em uma realidade constante de hábitos ousados para muitas pessoas. Então, se generaliza o conceito de que se todos devem, não é necessário ter vergonha de estar endividado. Porém, nem todas as pessoas conseguem lidar bem com as consequências de possuírem dívidas e não reconhecem que estão imersos em um problema que pode afetar não só o bolso, mas a estrutura emocional e, às vezes, a estrutura familiar. Por isso, vamos agora entender quais são os principais sintomas do endividamento e como ele pode afetar as diversas áreas de nossa vida. Confira a reportagem agora com a psicóloga Tércia Barbalho. O ser humano em geral, e principalmente o brasileiro, ele tem extrema dificuldade de lidar com essas questões econômicas. A educação financeira é pouco lembrada e, na maioria das vezes, ela nem cabe, né, no processo de educação do brasileiro. Estima-se que 80% dos brasileiros têm dificuldades de lidar com as suas questões financeiras. 1/3 da população brasileira tem muita dificuldade, na verdade 1/3 da população só consegue administrar suas finanças e 2/3 tem dificuldades de lidar com as questões financeiras e colocando-se em situações difíceis como o endividamento. A princípio, a emoção, o impulso vai primeiro. Então, bateu o olho, gostou, se encantou, vai no impulso. Às vezes as pessoas, quando estão deprimidas ou ansiosas, quando elas estão frustradas, elas saem às compras. E geralmente comprar, né, dá um certo prazer, mas é um prazer momentâneo, é um prazer inicial. Depois que chegam as faturas dos cartões, que chegam os boletos para você pagar, não é? Somando-se isso, as contas normais, né, que as pessoas e as famílias têm, das dívidas que são normais, das contas a pagar, os compromissos, digamos assim. Então, quando isso se soma, então aí fica mais complicado administrar tudo isso e vem um sentimento de culpa bem grande.
Pesquisas feitas por associações e por órgãos públicos, né, em relação a isso, principalmente com o brasileiro. O brasileiro não tem o hábito de fazer um caixa, de deixar uma reserva para os momentos difíceis. Então, o que acontece? O brasileiro ele ganha hoje e já gastou ontem, não é? Então, estima-se que apenas até 3 meses as pessoas conseguiriam sobreviver se tiver algum imprevisto. Então, o que a gente precisaria, primeiramente, é ter uma consciência de fazer uma reserva, porque tempos difíceis podem ocorrer e eu estou preparado. A outra coisa, eu preciso ter, pelo menos que basicamente, às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma planilha de gastos, né? Pode parecer complicado isso. Faça uma listinha das contas básicas que você tem, não é? Das despesas básicas. E não esquecendo de contar com aquelas despesas que vêm em começo de ano, matrícula de filhos, as questões com o carro, né, os impostos, porque isso é sazonal. Então, se eu tenho meu salário, que eu consigo sobreviver 11 meses no ano e fica tudo, né, assim, exato, logicamente, no começo do ano, quando eu tiver que pagar esses impostos, né, e essas despesas extras, eu vou ficar no vermelho, vou ficar em situação difícil. As pessoas nem sabem quanto ganham, qual é a sua entrada mensal e muito menos quais são as saídas. Então, essa consciência é muito importante. Já se daria um grande passo se a gente tivesse essa consciência de quanto eu ganho e de quanto, não é, eu gasto. Eu gostaria, não é, de incentivar você que está endividado. Você é capaz de pagar e de saldar as suas dívidas, né? Racionalize, né? Mesmo, faça uma listinha, por exemplo, quanto você deve. Veja quanto você ganha. Ah, mas se eu pegar tudo que eu ganho, eu não vou conseguir pagar. Ok, então separe uma parcela dos seus ganhos. Fale assim, eu vou saldar essa minha dívida, deixa eu ver em quanto tempo eu vou precisar, né, dividido. Por exemplo, se eu separar R$100 do meu salário para saldar uma dívida de R$1.000, então eu vou precisar de 12 meses para saldar aquela dívida. Então, concentre-se nisso, não gaste mais nada e você vai conseguir pagar as suas dívidas, vale a pena. Se você tiver alguma dificuldade, né, busque ajuda, converse com alguém e você com certeza será vencedor e sair do vermelho, né, sair da situação de endividado para a posição de ser feliz, né, e poder investir o seu dinheiro para uma qualidade de vida melhor. Obrigado, Tércia, por sua ajuda, que foi muito importante para entendermos mais as consequências do endividamento. E parece que agora ficou um pouco mais fácil entender por que as dívidas podem influenciar em diversas áreas de nossa vida. Amigos, estar endividado não significa que as únicas consequências serão cobranças e redução no orçamento para tentar saldá-las. Estar endividado é uma situação que pode afetar diretamente a qualidade de vida emocional e prejudicar os relacionamentos. Pode não ser uma tarefa fácil para quem vive essa realidade, vir a reconhecer seus problemas. Por isso, vamos falar um pouco mais de quais são os sintomas de uma pessoa que está endividada e, quem sabe, ainda não percebeu. Se você é o tipo de pessoa que vive fazendo promessa de redução de gastos, mas continua com um comportamento de compras pouco controlado e não resiste à tentação, mesmo sabendo que grande parte do seu orçamento mensal já está comprometido, é hora de começar a se preocupar sim e pensar mais em mudar o seu comportamento. Quando pequenos deslizes no controle do orçamento se tornam frequentes, entenda que esses deixam de ser pequenos e passam a ser compras ou gastos desnecessários e, consequentemente, vão pesar sim no seu orçamento. Uma dica que devemos observar é se a somatória de suas despesas fixas ultrapassam 70% do seu salário líquido. Especialistas dizem que este é o limite. A propósito, ao fazer o seu orçamento, faça a relação com suas despesas considerando o seu salário líquido, nunca o salário bruto. Assim você vai ter dados mais precisos para fazer uma comparação para onde você está realmente gastando o seu dinheiro. E como sempre, não poderíamos deixar de falar daquele que tem se tornado grande inimigo do controle financeiro. Eu estou me referindo ao cartão de crédito. Quando o limite do cartão de crédito passa a ser insuficiente para pagar as despesas, com certeza está mais do que na hora de rever os seus gastos.
E quando o cartão de crédito é usado para pagar dívidas, é sinal de que a sua vida financeira está indo para a UTI. Solicitar linhas de créditos complementares, como cheque especial, também é um fator que demonstra que você está no caminho para comprometer cada vez mais o seu bolso. Vamos repetir mais uma vez. Usar o crédito rotativo do cartão de crédito e do cheque especial é um suicídio financeiro, devido às elevadíssimas taxas de juros. Algo que chama atenção é quando alguém começa a desfazer de seus bens já quitados, em muitos casos por um preço abaixo do mercado, muito além daquilo que pagou para se livrar das dívidas. Talvez esse seja o seu caso, e se isso estiver acontecendo, você precisa urgentemente refazer o seu estilo de vida. E com toda segurança lhe digo, mudar seu padrão de vida. Eu costumo dizer que o primeiro passo para se livrar das dívidas é a humildade. Muitos querem pagar as contas atrasadas, querem se livrar das dívidas, mas não abrem mão de certos caprichos que trazem despesas que podem ser evitadas. Por isso, se você está endividado, tenha humildade para reconhecer que você não pode viver como estava vivendo até aqui. Mude seu padrão de vida, viva de forma mais simples e então criará condições para quitar as suas dívidas e se livrar dos juros que estão corroendo sua renda. E lhe afirmo com segurança que os sacrifícios serão recompensados. Quando a crise financeira passar, você se erguerá com segurança, com estabilidade e iniciará uma nova jornada de conquistas em sua vida. Pense em como estão suas finanças no momento. Avalie os reais motivos pelos quais você decide fazer qualquer compra, seja uma necessidade premente ou não. Reflita sobre estes simples passos que citamos para identificar se suas finanças estão ou não de acordo com seu padrão de vida e comece uma mudança. Para quem está precisando de mudanças, elimine as compras de longo prazo, racionalize seu real poder de compra e tente adaptar seu modo de vida, não baseado no querer, e sim no poder. Li recentemente um pastor dizer que para vencer as tentações, nós deveríamos orar da seguinte forma: Senhor, tire de mim o desejo quando surgir a oportunidade e tire de mim a oportunidade quando surgir o desejo. Que tal você orar da mesma forma em relação aos seus gastos? Tire de mim o desejo quando surgir a oportunidade de gastar e tire de mim, Senhor, a oportunidade de gastar quando surgir o desejo. Comprar é bom, gastar é bom, desde que seja com coisas boas, seja para nosso bem-estar emocional, físico e espiritual. Mas mesmo que sejam coisas boas, realmente boas, só terá sentido se temos o dinheiro para pagar. Se não temos, por melhor que seja, o malefício será pior que o benefício. O bem-estar do momento não compensa o mal-estar do futuro, pois se este se transformar em dívida, ela pode lhe corroer e destruir. Considere a dívida como uma doença e busque os remédios certos para curá-las. Um deles, assistir o Saldo Extra a cada semana, mas o principal, pedir a Deus que lhe dê a força que você precisa. Eu gosto de dizer que nós temos aqui neste livro sagrado, na Palavra de Deus, um compêndio, um manual de como devemos nos comportar neste mundo. Estamos falando aqui das nossas relações interpessoais, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Estamos falando como nós devemos nos comportar na sociedade, quando estamos estudando, quando estamos trabalhando. Estamos falando também de como nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, aqueles remédios naturais que Deus nos fornece através da sua palavra. Estamos falando também de como nós devemos buscar o lenitivo espiritual para viver a nossa vida. A Bíblia é um livro que traz tudo aquilo que nós precisamos para ter um lar feliz, para ter um trabalho que satisfaça as nossas necessidades e as nossas relações pessoais. A Bíblia nos ensina como nós devemos viver nesse mundo difícil, de provações, de perdas, de sofrimentos, mas alegres e felizes, regozijando-nos na esperança de um mundo novo que se aproxima, de um novo tempo que Deus já está preparando para mim e para você.
Mas a Bíblia também é um livro repleto de exortações. Exortações que nos mostram o perigo das ciladas que o inimigo coloca em nossa vida. Eu quero relembrar com vocês uma dessas exortações. Está no livro de Abacuque. Eu quero ler o capítulo 2, alguns versos desse livro. Não é um livro muito conhecido, ele está ali no finalzinho do Velho Testamento, mas ele traz lições preciosas. E olha a advertência que aqui nós encontramos. Estou me referindo ao capítulo 2, e eu vou ler com vocês a segunda parte do verso 6, o verso 7 e o verso 9, que diz assim: Ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. E ainda diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Perceberam o conselho bíblico? Fique para você essas palavras. Entenda que um bem mal adquirido não está necessariamente naquilo que você compra. Talvez você queira uma coisa boa para a sua família. Talvez você queira vestir-se de uma forma adequada. Talvez você queira proporcionar algo mais para os seus filhos. Nem sempre aquilo que se compra é um mal, mas às vezes é a forma como se compra. Você pode estar corroendo o seu salário, trazendo dívidas que vão prejudicar toda a sua vida, seus relacionamentos, as suas emoções e a sua vida espiritual. Por isso, pare, pense, reflita. Lembre-se dos conselhos que falamos aqui a cada semana e siga o conselho bíblico. Não entregue a sua vida às dívidas, porque esta é uma das ciladas do inimigo para você. Receba a bênção de Deus, porque esta é a nossa oração que trazemos para você aqui a cada semana. Muito obrigado por estar conosco em mais essa jornada e até o nosso próximo encontro.